nós receberemos ao palco o doutor Eric Slivich. Ele é médico, mestre e doutor em ciência da nutrição pela Unifesp, especialista em nutrologia e nutrição enteral e parenteral. Palmas para o doutor, seja bem-vindo. Obrigado. Pessoal, me ouvem? Funcionando? Alô? Me ouvem agora? Bom, boa tarde a todas e todos. Eu agradeço ao Dr. Efraim, a Débora, pelo convite de estar aqui com vocês. E essa é uma aula que eu gosto muito de apresentar. É um tema de extrema relevância para a gente, porque a resistência à insulina está associada com todas as doenças crônicas que a gente conhece. Doença cardiovascular, diabetes, câncer, quadros demenciais. E, infelizmente, a gente vem tratando a resistência à insulina de uma forma muito superficial. Algo que a gente faz, que a gente sabe que dá resultado, é a redução de peso. Mas não é só isso que causa a resistência à insulina. Então, nessa aula, a gente vai passo a passo, com todos esses elementos importantes, para que você possa, de fato, entender o que causa a resistência à insulina. E eu já adianto que não é o carboidrato. O carboidrato não causa resistência à insulina. Tá? Vou mostrar para vocês passo a passo. Eu sei que algumas pessoas ficam chocadas quando a gente fala isso, né? Mas faz parte aqui desse aprendizado que a gente vai ter nesses minutos aqui, nesses 40 minutinhos. Bom, queria começar perguntando para vocês, né, por que a gente não quer ter uma hiperglicemia? Por que a gente acha tão ruim a glicemia subir? E aí a gente sabe, isso tem muitos estudos, que nós temos danos celulares quando isso acontece. Principalmente para células que não têm o GLUT4. Porque qual a diferença do GLUT4 para os outros GLUT? O GLUT4 está dentro da célula. Os outros GLUTs não, eles estão na membrana. Então as células que têm o GLUT na membrana, a glicose subiu, a célula vai recebendo aquela enxurrada de glicose para dentro dela. E as mitocôndrias ficam sofrendo. Produzem mais estado inflamatório, bagunça toda essa parte de oxidação celular. Então eu causo dano celular. Tá? Então é por isso que a gente não quer uma hiperglicemia acontecendo. É por conta disso. Tá? Agora, por que a gente não quer a elevação da insulina? Eu não sei, gente, por que a gente não quer a elevação da insulina. A insulina é boa. Ela faz uma série de coisas muito positivas para o nosso corpo. Eu vou descrever algumas delas para vocês, e eu começo dizendo aqui, na própria função do endotélio. Nós temos receptor de insulina no endotélio. Quando ela encosta ali no receptor, eu estimulo a produção de óxido nítrico, que é uma das substâncias mais anti-aterogênicas que existem no nosso corpo. E ela faz vasodilatação. Essa vasodilatação, inclusive, ela ajuda a aumentar a superfície de contato entre o vaso sanguíneo e o tecido. Eu consigo aumentar em 30% essa captação de glicose por essa vasodilatação. Eu reduzo os níveis de pressão arterial. Eu evito lesão aterosclerótica quando eu sou sensível à insulina. Então, ela é boa nesse contexto vascular. Veja, o que a gente confunde às vezes é a insulina com a resistência à insulina, que é uma situação onde a insulina não consegue agir. Se eu perco a ação da insulina, eu não consigo vasodilatar. A glicemia vai ficar mais alta persistentemente, eu não consigo ajustar direito os níveis pressóricos. Um outro ponto que eu queria contar para vocês, que eu sei que isso é um ponto de choque para muitas pessoas, o nosso cérebro produz insulina. Claro que não com a mesma quantidade que o pâncreas consegue fazer, mas o neurônio tem pequenas secreções de insulina por seu metabolismo intrínseco. E a insulina no cérebro tem efeito de neuroproteção, controle de secreção de hormônio de crescimento, tem ação na regulação do apetite e na captação de glicose neuronal. A insulina no cérebro tem efeito otimizado para a nossa cognição. Tá? Então, se eu fico resistente à insulina, eu perco o benefício cognitivo que a insulina nos dá. E isso é tão claro para a gente que nós temos estudos, inclusive, com spray nasal de insulina, para que ela ultrapasse a barreira hematoencefálica, e em todos os estudos, todos com seres humanos, a gente tem melhora cognitiva quando a gente faz isso. Não é à toa que a gente vê as pessoas colocando, né, o nome de diabetes tipo 3 na doença de Alzheimer. É uma condição que a gente sabe que a resistência à insulina cerebral é um grande problema. Então, o que eu queria colocar para vocês é o seguinte, do lado esquerdo de vocês, a insulina, ótima, tem efeito anabólico, tem vários outros efeitos que eu não vou descrever porque nossa aula é muito pequena, muito curta. Mas a nossa preocupação é com o lado direito, que é a resistência à insulina. É uma situação onde a insulina não age. Eu estou perdendo o benefício da insulina. Tá? E o que eu queria chamar a atenção, quando vocês virem qualquer texto escrito hiperinsulinemia, troquem esse nome.
troquem por resistência à insulina. Senão a gente fica pensando que insulina alta é um problema pela insulina, e não é porque ela não age. Como eu não estou conseguindo a ação da insulina, eu vou aumentando a sua secreção para tentar vencer essa resistência. Então a hiperinsulinemia é porque eu estou resistente à insulina. Então o que a gente gosta de ver no exame laboratorial? Insulina lá embaixo. Porque com um pouquinho de insulina, rapidamente eu controlei a glicemia. Eu estou sensível a ela. Então essa que é a nossa ideia. Bom, eu queria começar, antes de falar da resistência à insulina, a falar um pouquinho sobre a parte do pâncreas. Que na realidade ele é um elemento tão central, tão importante no controle glicêmico, mas muitas vezes a gente deixa a desejar só estudando a parte da resistência periférica. E a gente deixa de ter informações importantíssimas sobre o pâncreas. Então eu tapei a imagem para não assustar, tá? Eu vou depois destapar essa imagem para vocês verem a bagunça que está aqui dentro. Mas eu queria lembrar o seguinte, o pâncreas tem o glúten na sua membrana. GLUT1 ou GLUT2, tá? Tem as controvérsias se é animal ou ser humano, mas tem um glúten na membrana. Então a glicose chega, ela entra direto no pâncreas, ainda bem, né? E ela vai chegar na mitocôndria. A mitocôndria produz energia, produz ATP. E aí olha a sequência. Quando eu produzo ATP, eu vou fechar um canal de potássio, aí vai abrir um canal de cálcio, o cálcio entra e a insulina sai. É assim esse processo que vai acontecer. Tá? A gente precisa saber disso quando vai estudar o pâncreas e a parte ligada à secreção de insulina. Se eu tirar da frente esse quadrinho, aí tá essas reações todas. Então tá a mitocôndria produzindo ATP, fechando o canal de potássio, abrindo de cálcio e a insulina sai. Tá? Então esse é um ponto importante para a gente. Quando eu começo a ter um quadro de hiperglicemia, eu crio um ciclo vicioso, porque o pâncreas começa a receber muita glicose também. Então, conforme eu vou aumentando a quantidade de glicose, mais ATP eu vou gerando e eu vou tentando secretar mais insulina, mas tem um limite. E essa quantidade enorme de glicose no pâncreas vai causando lesão celular. A gente sempre pensa na apoptose, na morte celular, quando tem muita glicemia, mas no caso do pâncreas, existe uma questão que é mais preocupante ainda. A apoptose não é o principal fator que vai dar problema para a gente. A gente tem uma diferenciação da célula pancreática, da beta, em alfa. Ou seja, uma célula que é capaz de produzir o glucagon, que aumenta a glicemia. Então, além de eu reduzir a célula que joga a insulina para fora, eu começo a aumentar a que aumenta a glicemia. Então, eu vou criando um ciclo vicioso cada vez mais problemático. E eu queria dizer para vocês que o pâncreas ele é governado pelo nosso sistema nervoso parasimpático. Toda vez que você ligar o simpático, luta, fuga, tristeza, medo, agressividade, a sua secreção de insulina fica reduzida. A gente altera os canais de cálcio ali e eu não consigo jogar a insulina para fora. Então, isso é um ponto importante do controle glicêmico. Se vocês fazem monitoramento, vocês vão ver. A pessoa está triste, está chateada, ela vai fazer uma refeição ótima, de baixo índice glicêmico, tudo bem organizadinho, a glicemia dela sobe mais do que o esperado. Porque a glicose chega, ela não joga insulina na mesma velocidade para conseguir abaixar essa glicose. Tá? Então, no nosso controle glicêmico, eu tenho que levar em consideração o estado pancreático. E o que eu estou fazendo, o que eu estou mobilizando dessa parte de relaxamento, de descanso, né, de um estado de tranquilidade nas refeições, para que eu possa otimizar a minha secreção de insulina pelo pâncreas. Então, vamos entender um pouco o controle glicêmico para a gente falar da resistência à insulina. Eu costumo sempre dizer o seguinte, né? Você vai de manhã no laboratório, você está em jejum, pelo menos 8 horas, para colher a glicemia de jejum. De onde veio essa glicose? Não veio da comida. Você está em jejum, não está sendo absorvido do seu intestino. Você está usando essa glicose vinda de algum lugar. E é isso que a gente precisa entender um pouco mais. Então, no momento que a gente está sem alimentação, eu não posso deixar o meu cérebro desprovido de energia. A glicose vai ser o combustível principal. Então, eu vou usar de 2 mecanismos principais. Um deles é pegar o que o pâncreas guardou de glicogênio durante o dia. E eu vou liberando esse glicogênio para a corrente sanguínea. Ou seja, eu vou fazendo uma glicogenólise, soltando esse glicogênio para manter a glicemia. Só que ele é capaz de resolver 50% do problema. De me dar 50% do que eu preciso. E os outros 50%? Eu vou ter que construir uma nova glicose. Eu vou fazer uma gliconeogênese. Então, essa construção, o mais habitual, é a gente pegar os aminoácidos circulantes, a gente joga para o fígado e ele cria uma nova glicose. Só que se isso vai acabando, eu começo a destruir massa muscular. Eu faço proteólise. Né? Então, a gente vai ter todo esse mecanismo e a gente pode dizer, tecnicamente, que a nossa glicemia ela é metade glicogenólise, metade gliconeogênese. Isso é a glicemia de jejum. Tá? Então, nós temos outras possibilidades de conseguir glicose, como
o glicerol, o lactato, mas vão contribuir em quantidades menores. A maior quantidade mesmo é glicogênio hepático e aminoácidos sendo transformados em glicose. Agora vamos pensar juntos. Se eu faço uma dieta de muita restrição de carboidrato e meu estoque de glicogênio hepático está baixo, eu não tenho 50% para oferecer, o que eu tenho que fazer? Aumentar a quebra de proteína. Eu posso perder massa muscular dormindo por uma restrição errada da quantidade de carboidrato que eu estou tendo. E aí, com isso, eu vou ter perda de massa muscular, onde a questão não é aumentar a proteína, é dar carboidrato para esse indivíduo e ele tem um efeito positivo para a massa muscular. Eu falo que é a bruxaria da leitura do exame laboratorial, né? É pegar o indivíduo e falar assim, olha, você vai aumentar a massa muscular aumentando o carboidrato. A pessoa, como assim? Né? A gente está entendendo o que está passando por trás desse contexto. Então, para manter a glicemia, vamos lembrar que se ela começa a subir, eu tenho um hormônio para baixar, que é a insulina. E ela vai atuar principalmente em músculo e tecido adiposo, mas majoritariamente o músculo. E ele é muito importante porque cerca de 80% da glicose que está na circulação é o músculo que capta. Nos outros tecidos ela vai entrando livremente. Só que você imagina, se 80% da glicose eu não consigo tirar da circulação, eu vou ter um quadro de hiperglicemia. Então o músculo é chave nesse processo de ajuste, é lá que a insulina vai agir. E por outro lado, se a minha glicose começa a baixar, eu tenho que subir essa glicemia. E aí eu vou usar o que a gente chama de hormônios contrarreguladores. Adrenalina, glucagon, cortisol e hormônio de crescimento. Esses 4 hormônios são quem vão regular essa chegada de glicose. Se a gente for até pensar, a adrenalina ela vai aparecer quando a glicemia baixa muito rápido. A gente começa a suar frio, ter taquicardia, dá uma ansiedade, uma fome que é fisiológica mesmo. E ela tira o glicogênio hepático e joga para a corrente sanguínea. Ela pega a glicose já meio pronta e joga para o sangue. Mas começa a baixar mais, eu vou usar o glucagon, que consegue ajudar a adrenalina, mas ele vai começar a pegar os aminoácidos e levar para o fígado. E o cortisol vai destruir massa muscular. Então, com isso, eu vou mobilizar. Eu falo que ainda bem que o cérebro que come o músculo. Porque se o músculo comesse o cérebro, ia dar problema. Né? Então, no nosso sistema fisiológico, né, o cérebro come o músculo. Bom, e a gente vai lembrar sempre que o controle glicêmico ele é feito até o momento que o pâncreas não aguenta mais. A gente vai encontrar pessoas que têm uma glicemia normal com uma insulina ali dosada de 80, 90. Né? Isso é que um pâncreas ativo, funcionante, consegue fazer. Quando esse pâncreas começa a perder função, eu vou ter alteração. Então já é colocado que numa situação de diabetes, por exemplo, quando a pessoa começa a apresentar uma glicemia em nível de diabetes, ela já tem pelo menos 50% das células pancreáticas já perdidas. Então esse é o desgaste que a gente vai tendo, né, em termos de órgão na sua funcionalidade. Opa, vamos entender então aqui o que é a resistência à insulina. Gente, essa imagem aqui é só para dizer que é difícil. Tá? Então, quando a gente vai estudar resistência à insulina, a gente vai encontrar isso, a gente vai encontrar isso, a gente vai encontrar, esse desenho aqui é mais amigável, mas mesmo assim é assustador, né? Isso é resistência à insulina. Então, para facilitar a vida, né, da gente, eu desmembrei tudo isso, eu vou no passo a passo para a gente entender como é que é formada a resistência à insulina. Então, nós temos a membrana celular aqui, do músculo, por exemplo, e lá em cima está o pâncreas e ali as bolinhas que são a glicose. A glicose vai chegar. O que acontece? Eu não consigo, pelo músculo, captar a glicose. Por quê? Porque o seu transportador, que é o GLUT4, ele está preso aqui no citoplasma, dentro de vesículas. Olha só, ele está ancorado, desenha até uma âncora aqui, que está prendendo aqui essas vesículas lá embaixo. O que eu preciso fazer? Eu preciso cortar essa âncora. Quando eu cortar essa âncora, eu consigo colocar o GLUT4 na membrana. Então, quem vai fazer isso é uma sequência de eventos desencadeados pela insulina. Então, só para a gente entender, a insulina chegou, se conectou ao seu receptor lá em cima, e aí eu vou colocar fósforo num resíduo de tirosina. Gente, muita calma nessa hora, porque eu sei que a parte todo mundo se apavora, porque eu vou falar um pouquinho da bioquímica, tá? Mas, vão leve, tá? Só para vocês entenderem o processo. Eu coloco o fósforo na tirosina e vou ativar uma série de reações químicas. Vai ter o PI3K, PP2, PP3, AKT. Esses nomes a gente precisa saber quando vai ler qualquer artigo sobre o assunto. Porque isso aparece em todo artigo de resistência à insulina, vai aparecer esses nomes. Então, na realidade, o que é isso? A insulina vai ativar uma sequência, né, que são esses elementos sendo transformados, e aí esse AKT vai lá embaixo e corta essa âncora. Quando ela corta essa âncora, eu consigo direcionar a glicose, desse redemoinhozinho aqui,
né, ela vai ser direcionada para a membrana. Então, com isso, eu coloco o GLUT4 lá na membrana e começo a captar a glicose. Tudo bem até aqui? Só para já exemplificar para vocês, a resistência à insulina é uma situação onde eu vou bloquear do receptor até aqui embaixo. É uma coisa intracelular que vai acontecer, ou às vezes até extracelular, mas que vai bloquear todo esse mecanismo. Então eu quero mostrar para vocês o que causa esse bloqueio, que é o mais importante para a gente. Então nós temos aqui um receptor que se chama Toll-like. Ele é um dos receptores bastante ativos que nós temos aqui. Quando ele vai sendo ativado, ele vai bloquear tudo isso. Eu tapei ali os desenhos que eu vou colocar depois para vocês verem as reações internas, mas não é mais importante. O mais importante é saber o que ativa esse receptor. Tudo que ativar esse receptor vai bloquear essa resposta dentro da célula. Vai causar uma resistência à insulina. Então vamos lá. O que causa a resistência à insulina? LPS. Lembra as bactérias gram-negativas? Disbiose? Muita gordura saturada, aumenta as bactérias gram-negativas e com isso eu acabo tendo essa endotoxemia que a gente chama. Passo esses fragmentos e com isso eu tenho ativação desses receptores, causa resistência à insulina. Gordura trans causa resistência à insulina. Ácidos graxos livres, ou seja, dieta hipergordurosa, causa resistência à insulina, mesmo que ela seja de boa qualidade, porque aqui é volume de gordura. Tá? LDL oxidado causa resistência à insulina. O LDL oxidado eu posso oxidar dentro do meu corpo ou eu posso comê-lo pela alimentação. Principalmente quando você pega carne, ovo ou queijo, submete a processo de aquecimento, principalmente forno, você aumenta expressivamente a quantidade de LDL oxidado. E aí esse consumo é um produto que causa resistência à insulina. Outro ponto, gordura saturada. Tá? A gordura saturada ela causa resistência à insulina. Veja, ela não está associada, ela causa. Nós temos, é interessante, né, quando a gente vai ver a resistência à insulina, porque a gente vê que esses dados eles foram extraídos de pesquisadores independentes no mundo todo e chegaram todos nesse mesmo denominador comum. Então, isso aqui não veio de uma entidade ou outra, foram estudos independentes que chegaram aqui. Tá? Então, resumidamente, nesse processo, eu vou tirar da frente ali, eu ativei essa via MID88, eu vou causar uma série de reações químicas. Então, só para exemplificar, vai aumentar a inflamação, e quando aumenta a inflamação intracelular, eu vou bloquear o receptor de insulina. É como se eu fosse lá e fechasse o receptor. Para falar bonito tecnicamente, lembra, a insulina se encaixa, eu coloco um fósforo na tirosina. Quando tem inflamação, eu coloco na serina. Mudou a forma, mudou a função. E aí eu não consigo dar a ordem para acontecer tudo lá para baixo. Então, nessa situação, automaticamente, eu crio uma situação celular interna onde eu causei uma resistência à insulina. E não é só isso, olha que interessante. Aminoácido de cadeia ramificada, o BCA, do lado esquerdo de vocês, lá em cima, causa resistência à insulina diretamente. Olha só a gordura saturada lá do lado direito, entrando na célula, ela vai formar aqui ceramidas e diacilglicerol. São gorduras intracelulares que causam resistência à insulina em lugares diferentes. Agora eu já adianto para vocês que não existe nenhum remédio que resolva a resistência à insulina. Nenhum. Você pode me falar da metformina, do análogo de GLP-1, de GIP, eles vão mexer com partes periféricas do problema, mas eles não mudam isso aqui. Eu não consigo dissolver essa questão toda aqui. Além disso, eu tenho mais dois pontos externos muito importantes, que são as células imunológicas ativadas. Toda vez, isso é fácil a gente ver, né? O nosso paciente diabético ou está ficando com alteração glicêmica, tem um quadro infeccioso, a glicemia sobe bastante. Né? Então, as células imunológicas ativadas, e olha só, se você observar, eu desenhei ali um azulzinho, que é um receptor igualzinho dessa cor, porque o mesmo receptor que tem na membrana celular tem nas células de defesa. Então, ele é ativado pelas mesmas substâncias, gordura saturada, gordura trans, LDL oxidado, tudo isso. Tá? E um dos pontos mais clássicos para a gente, que está lá do lado direito, é tecido adiposo. Não tem muita conversa, ganhou gordura abdominal, vai causar resistência à insulina. Então, qualquer dieta que você fizer, seja ela low carb, cetogênica, high carb, mediterrânea, vegana, emagreceu, eu vou tirar esse fator da resistência à insulina. E hoje é um fator muito importante. Mas e o restante dos fatores? Eu quero tirar também. E a gente vai ver o que acontece quando a gente tira. Né? Tem outros fatores também. Se eu tiver uma disfunção mitocondrial, isso é muito comum com o envelhecimento, eu causo mais radicais livres, espécies ativas de oxigênio dentro da célula,
e com isso eu causo resistência à insulina, e disfunções do retículo endoplasmático. Gente, cadê o carboidrato aqui? Não está. Então o que acontece com o carboidrato? Ele fica alto no sangue, a glicose fica alta porque ela não consegue entrar, porque está travado. Eu tenho que destravar isso aqui, aí a glicose entra. Eu vou mostrar estudos para vocês onde a gente faz isso, para a gente entender o que acontece no paciente diabético, onde você joga o carboidrato dele lá para cima e tira todos esses fatores para a gente ver o que acontece com a glicemia desses indivíduos. Tá? Aqui é um resumo, se vocês quiserem tirar uma foto. Do lado esquerdo está a condição normal do controle glicêmico e do lado direito os fatores todos que eu mencionei para vocês, que vai ajudar aqui para vocês depois relembrar isso em casa. Tudo bem até aqui? Então vamos seguir aqui. Nós temos vários hormônios que causam resistência à insulina também, tá? Por mecanismos diferentes. Por exemplo, o hormônio de crescimento, ele compete com a insulina pelo mesmo receptor. Quando que a gente vê muito isso? Na adolescência, onde a pessoa, né, o adolescente, maior crescimento, com GH ali sendo produzido, a insulina, se você dosar, vai estar mais alta do que o habitual. Né? Então é uma resistência esperada nessa condição. Se a pessoa está usando o hormônio de crescimento, vai dar alteração também glicêmica por conta dessa competição. Tá? E o GH ele vai tirar mais gordura do tecido adiposo. Então os ácidos graxos livres também fazem com que haja mais resistência à insulina. Eu tenho a ação do estrogênio e da progesterona. Então na gestação, por exemplo, a gente vai ter uma alteração. Né? Eu brinco que a placenta que causa a bagunça da resistência à insulina na gestação. Né? Se eu tirasse a placenta, eu resolveria a resistência à insulina da gestação, mas não dá para tirar a placenta até o momento do parto. Então a gente tem que lidar com ela e eu não posso somar a resistência à insulina que vem pelas outras vias, que senão fica bem complicado. Tá? Cortisol, por várias vias, ele causa resistência à insulina, isso para a gente é muito claro. A prolactina também causa alteração no controle glicêmico. Né? E aí vem uma pergunta clássica. Como que eu avalio a resistência à insulina? E essa pergunta, ela parece boba, mas... vou ver a insulina. Vou ver a glicemia. Não. E eu estou trazendo esse contexto porque quando a gente fala desse assunto, tem muitos estudos com algumas dietas específicas que trazem alteração na glicemia e daí os autores inferem que melhorou a resistência à insulina quando não melhorou. Tá? Então é isso que eu quero trazer, esse olhar para vocês. Então veja só que interessante. Essa publicação foi um estudo controlado onde avaliaram indivíduos com ou sem diabetes submetidos à dieta low carb e dieta cetogênica. E a gente vê de forma interessante, né? Aqui em cima a redução de peso, né, que aconteceu. Aqui embaixo o controle glicêmico das pessoas que não eram diabéticas, você vê que não mudou nada. Mas olha de quem é diabético, abaixa a glicemia. Mesma coisa, olha a hemoglobina glicada, com a dieta low carb abaixa e com a cetogênica também vai abaixando a hemoglobina glicada. Minha pergunta é, eu melhorei a glicemia, mas eu melhorei a resistência à insulina? Colocando gordura saturada, colocando LDL oxidado, colocando um monte de ácido graxo livre, né? Eu posso dizer que eu melhorei a glicemia, porque eu tirei carga de glicose que chegou, mas eu não desfiz o processo que está por baixo ali. Esse que é o ponto importante. Tá? E olha o que acontece em apenas 20 dias de uma dieta ática cetogênica com relação ao nível dessa substância chamada metilglioxal. Ela passa praticamente de 50 para 350, ela aumenta em 7 vezes. E essa substância ela é 40 mil vezes mais tóxica do que a glicose. É uma substância de alto potencial, ela é um produto de glicação avançada. Ela causa dano. Só que isso a gente não dosa nos nossos exames. Então, melhorou a glicemia? Melhorou. Mas o que está por trás aqui nessa condição? Quando a gente vê o metilglioxal, ele tem uma ação direta na formação de placa beta-amiloide. Então, essas condições na doença de Alzheimer é um ponto de preocupação para a gente também. Né? Então, como é que eu vou avaliar isso? Veja que nessa situação, eu estou fazendo uma dieta com um teor normal de carboidrato, tem um tanto de glicose aqui na corrente sanguínea, eu coloquei a agulha aqui para aspirar o sangue, eu dosei que tem isso aqui, e numa low carb, numa cetogênica, eu tirei a quantidade de carboidrato que entrou. Mas o processo intracelular está tudo bagunçado. Então, quando eu penso em avaliação de controle glicêmico, de resistência à insulina na realidade, esse é o nosso padrão ouro, chamado CLAMP hiperinsulinêmico euglicêmico. Como é que é isso? A pessoa ela vai
ali para o laboratório. Não é um exame de rotina que a gente consiga pedir, isso é mais para centros de estudo, mas a pessoa vai ter um vaso puncionado, né, na veia, geralmente da mão aqui, que é mais próximo de onde tem a mistura do sangue arterial com venoso, onde vai ser dosada a glicemia dela. E no outro lado vai ser puncionado um vaso com um Y, um lado você infunde a glicose a 20% e o outro você infunde a insulina. Então, basicamente é o seguinte, eu quero saber quanto de glicose eu preciso usar para manter a glicemia normal com aquela insulina que está sendo infundida. Eu costumo resumir o seguinte, é como se eu estivesse vendo quanto de insulina eu preciso para manter a glicose sob controle. Então eu posso pensar que se eu tiver que usar muita glicose, eu estou muito sensível à insulina, porque a glicose está entrando no músculo, para não fazer hipoglicemia eu tenho que injetar mais glicose. Se eu estiver resistente, eu vou injetar menos glicose. Então, com esse estudo, eu consigo saber se a pessoa é resistente à insulina. Tá? Esse é o padrão ouro que a gente tem, mas tem outros métodos que eu vou mostrar aqui para você. Então, olha que interessante. Esse estudo, ele usou o CLAMP para avaliar essa resistência à insulina. Olha que interessante, ele pegou 38 indivíduos com IMC de 31, com esteatose hepática, eles não tinham diabetes, e ele dividiu em 3 grupos. Todos os grupos iam comer 1.000 calorias a mais do que comiam habitualmente. Só que um grupo com dieta à base de gordura saturada. Então, somou 1.000 calorias com gordura saturada. O outro, 1.000 calorias com gordura insaturada. E o outro com açúcar simples. Não foi carboidrato bom não, gente. Foi carboidrato ruim. Tá? Foi bebida adoçada com açúcar, doce, né, os pirulitos. Açúcar simples mesmo. O que acontece? Eles foram fazer o CLAMP para verificar como é que foi esse desenvolvimento. E olha que interessante, a resistência à insulina no grupo da gordura aumentou em 23%. E não teve aumento nos outros grupos. Lembra das ceramidas que ficam dentro da célula? De acetilglicerol e ceramidas que vêm da gordura saturada? Aumentou em 49% no grupo da gordura saturada e não teve alteração nos outros grupos. Tudo certo aí? Oi? Não estou entendendo aqui. Ah, da Defesa Civil, tá bom. Não foi culpa minha, né, esse alerta, então tá tudo certo. Tá. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Então veja, na gordura saturada, as ceramidas aumentaram em 49% e não houve aumento nos outros. O aumento de triglicerídeo hepático aumentou 55% na gordura saturada, 15% na poliinsaturada e 33% no açúcar. Ou seja, foi pior com a gordura saturada do que com açúcar. Endotoxemia teve um aumento significativo, que é a passagem das bactérias, as paredes das bactérias gram-negativas para a corrente sanguínea. Aumento significativo com a gordura saturada e sem alteração nos outros 2 grupos. E as bactérias gram-negativas aumentaram 3,6 vezes com a gordura saturada. Ou seja, fica claro para a gente esse efeito da gordura saturada sobre a resistência à insulina. Porque esse estudo foi feito para a gente poder ler esse desenho. Não é igual aquele estudo que mostrou que baixou a glicemia glicada e aí está tudo certo. Não. Ele tem um perfil específico para isso. Tá? Olha esse outro estudo que é interessante também. Fizeram avaliação de uma única carga oral de gordura saturada em humanos saudáveis. Né? E aí fizeram o CLAMP também para ver o que acontecia. Tá? E aí, olha só, após 4 horas apenas, a gente tem um aumento a gente tem na realidade uma perda da sensibilidade à insulina em todo o corpo em 25%, no fígado em 15% e tecido adiposo em 34%. Gente, uma única refeição, a carga foi alta, como se fosse uma festa, né? Que a pessoa foi lá e exagerou um pouco. Apenas 4 horas já tem um efeito mensurável sobre a resistência à insulina. Então, isso é algo que a gente não vai ver só a longo prazo. E a gente vê isso muito nos nossos pacientes. A pessoa chega para fazer um exame de sangue depois de uma viagem para Minas, né? Depois de um cruzeiro, depois das festas de final de ano, a gente vê, nossa, mas as enzimas hepáticas estão mais altas, né? A gente está vendo que tem alterações aqui que não estavam como era antes, porque isso é rápido. Né? E esse estudo eu acho muito legal. Eu falo que é um estudo geriátrico, porque é de 1927, mas a metodologia dele é muito legal para a gente entender esse conceito. O que eles fizeram? Pegaram estudantes de medicina, dividiram em 4 grupos. Um grupo faz uma dieta só de proteína por 2 dias. O outro grupo, uma dieta só com gordura por 2 dias.
o outro grupo só carboidrato, e carboidrato ruim, por 2 dias, e o outro fica só com água. Daí como é que eu vou saber se eles estão resistentes à insulina ou não? No terceiro dia eles vão de manhã cedo até o laboratório e tomam um copo de glicose. Eu vou fazer um teste oral de tolerância à glicose. Então o que eu espero? Quem é sensível à glicose, quando ela chega na corrente sanguínea, o músculo capta bastante, a glicemia não vai subir muito. E quem é resistente? Vai dar uma explosão de glicose porque ela não está entrando no músculo. Deu para entender esse contexto? Então olha o que aconteceu aqui quando eles fazem isso. Aqui embaixo é a curva do carboidrato, a glicemia chegou em 120. Olha só a curva da gordura, foi aqui para cerca de 200 e pouquinho. É claro como isso causa resistência à insulina, só que a gente, se dosar a glicemia desses indivíduos, eu não vou enxergar isso. Eu vou enxergar na hora que eu coloco esse corpo à prova. Tá? E olha que interessante, eles fizeram um crossover em 1927. Eles pegaram os indivíduos aqui, olha, estavam só com a gordura. Tá? 2 dias deu essa curva lá em cima. Os mesmos indivíduos passam a ficar 2 dias só com carboidrato. Olha como a curva já baixa. Tiramos a resistência deles. Tá? Esse estudo é fantástico. Vou trazer esse mais um outro. Estou fazendo um cruzamento pelo tempo. Esse aqui também é muito didático para a gente entender o jeito de ler a resistência à insulina. 20 homens magros, insulino dependentes, vão ficar numa enfermaria. E nessa enfermaria eles vão ficar 7 dias seguindo uma dieta low carb e depois vão continuar com uma dieta rica em carboidrato e rica em fibras e baixa em gordura, para ver o que acontece. Tá? Então a dieta foi feita para que eles não tivessem alteração de peso. Isso é importante, senão vão ter alteração consequentemente por conta disso. E olha que interessante, a dieta low carb ela tinha as duas com proteína igual, mas a low carb tinha 43% de carboidrato e 37% de gordura. Ficaram no começo com ela e depois passaram para uma high carb, que tinha 70% de carboidrato e tinha 9% de gordura. Olha o que aconteceu, que interessante esse gráfico. Aqui a gente tem a glicemia, aqui a gente tem a glicose na urina, aqui o peso que se manteve estável e olha só as doses de insulina. Esse risco mais escuro aqui no meio é o momento da troca da dieta. Veja que na dieta low carb precisavam de um pouco mais de 30 unidades de insulina por dia. Olha na hora que eles mudam, o que acontece com a necessidade de uso de insulina com esses indivíduos. Daí o que a gente está fazendo? A gente está tirando carboidrato do pessoal e colocando gordura. Para ver a glicose abaixando. A gente não está trabalhando com a resistência à insulina, a gente está trabalhando com a glicose circulante quando a gente faz isso. E eu quero os dois, eu quero abaixar a glicose e eu quero tirar a resistência à insulina. Tá? 2024, olha que interessante esse estudo, com diabéticos tipo 1, divide em 2 grupos, um faz uma dieta com 75% de carboidrato e 10% de gordura. E o outro faz uma dieta bem planejada habitualmente como a gente coloca. O que acontece nesses indivíduos? Olha aqui a gente tem a quantidade total de insulina, olha como abaixou nesse grupo que fez essa mudança, né? E olha a sensibilidade à insulina nele aqui como aumentou nesse período aí de 12 semanas. Ou seja, eu estou tirando a resistência. Então, com uma quantidade menor de insulina, eu consigo manter essa glicose controlada. Tá? Aí a gente pensa assim, tá, eu estou tirando carboidrato, mas eu estou melhorando porque eu estou tirando a glicotoxicidade. Se a glicemia ficar mais baixa, eu estou tirando a agressão da glicose. Só que nós temos a lipotoxicidade, que é a agressão da gordura. Isso é muito claro nas publicações todas. Então, a minha pergunta é, o que será que pode acontecer se eu tirar mais fatores de resistência à insulina? Se eu tirar ao máximo a gordura saturada, se eu tirar o LDL oxidado, se eu tirar a gordura trans, se eu arrumar a microbiota e deixar esses LPS ajustados, se eu tirar a disfunção mitocondrial, deixar a pessoa com peso legal. E aí tem alguns estudos que fizeram isso que eu quero mostrar para vocês com esse perfil de dieta. É um perfil de dieta que não é qualquer um que consegue fazer, tá? Eles fazem com dieta vegetariana estrita, porque para chegar nesse grau de redução de gordura, eu tenho que tirar ovo, carne, queijo, manteiga, requeijão, senão eu não consigo chegar numa quantidade tão baixa de gordura, né? Mas eu quero mostrar os efeitos que a gente precisa conhecer como profissional de saúde, mesmo que a gente não vá seguir uma dieta assim, né? Esse é um estudo que foi feito, 5 anos de segmento. Pessoas com doença cardiovascular, já com eventos, e esses indivíduos foram acompanhados, um grupo seguindo uma dieta com 10% de gordura e cerca de 75% mais ou menos de carboidrato, toda vegetal, e o outro seguiu uma dieta da American Heart Association. Então, 2 dietas bem planejadas. Olha que interessante, ao longo desses 5 anos, o diâmetro da estenose coronariana já pré-existente
abaixou de 40,7% para 37,3%. Ah, abaixou pouco, 3%? Gente, mas doença coronariana, a gente espera que fique daí para pior. Então, estabilizar ou reduzir é um ganho. Olha o que aconteceu com a dieta da American Heart, continuou subindo, foi para 52% aqui de obstrução. Então, esse é um dado bem importante. Nós temos outros estudos com a mesma metodologia, tá? O resultado sai dessa mesma forma também. Outro estudo com diabetes, que eu acho bem interessante, é do McDowell esse estudo. Ele recrutou várias pessoas ao longo de anos de acompanhamento e ele fazia uma imersão no hotel da Califórnia. E ele colocava essas pessoas por uma semana. Eram pessoas que do lado direito eu descrevo aqui, com dislipidemia, hipertensão, com diabetes. E ele fazia um protocolo de dieta acompanhado, com todas as refeições acompanhadas, com o chefe de cozinha, com todo mundo. E ele chama de dieta 80-10-10. Por quê? É 80% carboidrato da dieta, 10% de proteína e 10% de gordura. Primeira coisa que a pessoa fala assim, mas não vai faltar proteína? Gente, lembra o seguinte, se eu estou oferecendo mais carboidrato, a proteína que eu ingiro não vai precisar ser desmontada para virar glicose. Ela vai só para a sua função plástica. Eu não preciso transformá-la em função energética. Então, é uma proteção que eu faço com a carga de proteína mais baixa quando eu tenho uma carga de carboidrato mais alta. E o interessante é que ele tem resultado já com uma semana de intervenção. E diversos parâmetros melhoram. Né? A gente vê que a perda de peso foi de 1,4 quilos em uma semana, sem perder glicogênio, porque o carboidrato era alto. Né? E veja que interessante, nos pacientes com diabetes, a redução de glicemia era de 17 mg por decilitro. Em uma semana com dieta de 80% de carboidrato. Tem aqui um outro estudo de duração maior, 22 semanas, indivíduos com 75% de carboidrato e até 10% de gordura, comparado com a dieta da American Diabetic Association. Olha aqui em azul a redução da hemoglobina glicada dos indivíduos que seguiram esse perfil dietético, comparado com os outros indivíduos. A melhora é significativa. Por quê? Porque a gente entendeu o que a gente está mexendo, a gente está tirando o fator de resistência. Isso apenas não vai ser efetivo se eu tiver um pâncreas não funcionante. Porque daí não tem como, não chega insulina para colocar essa glicose para dentro. Mas o corpo mais sensível, com menos insulina, eu consigo captar mais glicose e eu tenho uma melhora desse controle. E, publicado agora em 2024, esse é um dos estudos mais fantásticos com relação a quadros demenciais. Esse estudo vem sendo distorcido por vários profissionais que eu tenho visto nas redes sociais. Né? O que o autor fez aqui? Ele pegou pessoas já com quadros demenciais, doença de Alzheimer iniciado, e ele fez uma dieta, olha só o perfil de macronutrientes, 63 a 68% de carboidrato, então ela é rica em carboidrato, a gordura é de 14 a 18%, então ela é baixa em gordura, e um teor proteico de 16 a 18%. Fez uma dieta totalmente vegetal para tirar todos os fatores da resistência à insulina, e aqui a gente não vai dizer que o resultado vem só pela essa questão da insulina, porque tem toda uma questão de antioxidante, uma série de outros fatores que são incrementados, mas veja que interessante que 10 indivíduos mostraram melhora de quadros demenciais já iniciados, que é algo que é difícil da gente encontrar. O grupo controle, nenhum melhorou. 7 permaneceram inalterados no grupo da intervenção, contra 8 permaneceram inalterados, 7 pioraram no grupo de intervenção e 17 pioraram no grupo controle. Então, aqui só para a gente ter uma ideia de como é essa intervenção que dá para a gente fazer se a gente vai mexendo em mais fatores da resistência à insulina. Eu sei que isso é uma mudança de paradigma para muita gente, porque a gente ouve tanto falar de cetogênico e low carb para controle glicêmico, mas lembre-se sempre disso, eu estou tirando a glicose circulante. Eu não tirei a resistência à insulina que está ali por baixo. E o que eu quero é ter os dois. Eu não quero ter aumento glicêmico, mas eu quero ter insulina circulando. E uma das coisas mais absurdas que a gente vê é o pessoal fazendo a dosagem do freestyle livre, mostrando lá, olha só, eu faço uma refeição, não sobe a minha glicose, porque não tem nada de carboidrato que eu ingiro. E a coitada da insulina está lá quietinha sem fazer nada. O cérebro não recebe estímulo da insulina, não tem neuroproteção, não tem melhora cognitiva, eu não tenho a vasodilatação que a insulina proporciona, eu não tenho efeito anabólico da insulina, eu não tenho o efeito anti-inflamatório sistêmico que a insulina traz. Então, quando você faz uma dieta sem nada de carboidrato, você está perdendo a ação da insulina. Isso é um ponto importante que a gente precisa entender. Estou deixando para vocês aqui, se vocês quiserem tirar uma foto aqui, uma série de aulas gratuitas. Tá? Eu acho que são 15 aulas de uns 20 minutinhos. Daqui a gente está presenteando aí vocês. Basta você entrar, se inscrever, não tem que pagar nada, é 100% gratuito, não tem pegadinha nenhuma. Tá? Vocês podem entrar e a cada semana a gente está liberando algumas aulas para vocês terem acesso para entrar mais em diversas partes do metabolismo.
tá? Tem aula também de resistência à insulina, de parte de ferro, né? Então, a gente trouxe informações para facilitar a prática de consultório de vocês. Bom, gente, o que eu tinha para apresentar para vocês é isso. Eu não sei se a gente tem tempo para perguntas ou não, mas eu estou à disposição de vocês. Já me disseram que não, tá? Mas eu estou à disposição. Eu fico ali fora se alguém quiser fazer alguma pergunta. Obrigado.